Como tem gente idiota nesse mundo. Tem. Vamos começar, então, falando da Carla Zambelli. Estou revoltado, Helder Maldonado. Como deixaram ela fugir? Como o STF, a Justiça Brasileira, deixou essa meliante fugir? 10 anos de cadeia. Sabe o que vai acontecer com ela? Vai passar ali as suas tardes na Sicília com dinheiro dos trouxas que doaram para ela 300 mil reais em Pix. Eu tinha escutado 110. 300 me deixa mais revoltado ainda. Né? Vamos ver aqui o que aconteceu e o que está acontecendo com Carla Zambelli, né? Porque ela fugiu do Brasil, né? 20 dias depois de ser condenada. E a justiça brasileira nem pôs uma tornozeleira eletrônica na perninha da Zambelli. Carla Zambelli deixa o Brasil 20 dias após condenação no STF, diz que pedirá licença do mandato. Anúncio foi feito nesta terça-feira, 20 dias depois do STF condenar a parlamentar a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ. Ela não disse onde está, mas que se baseará na Europa. O pior de tudo isso, Helder, é que o Walter Delgatti vai ficar sozinho na cadeia. Aí complica, né? Só ele vai pagar por isso? Mas certo? a corda estoura sempre pro elo mais fraco. Sempre, né? Mas a gente falou tanto, cara, que a Carla Zambelli merecia tanto ser presa, perder um mandato, ficar inelegível. Cara, ela fugiu, é inacreditável, cara. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, disse nessa terça que deixou o Brasil e que pedirá licença do mandato. A deputada não disse que país está, mas que se baseará na Europa. Provavelmente Itália, né? Sim, ela disse que tem cidadania italiana que vai para lá. Bom, com a cidadania italiana ela consegue morar, né, em todos os países que fazem parte ali, né, do euro, né? Mas o problema é que cada país tem uma política de extradição diferente. Então, ela vai ter que na escolher Itália, em qual será ficar. que tem? Interpol pode prender ela lá? Depende, Bez. Assim, não é uma situação em que dá para tirar uma conclusão, assim, né? Nem especialistas chegaram ainda numa conclusão sobre isso daí. Mas cada país tem sua política de extradição, tem seu acordo aqui com o Brasil. Aí eu tava vendo que o Vladimir Aras, que é irmão do Augusto Aras, ele falou que quando chefiou a cooperação internacional do Ministério Público Federal e cuidou da extradição do Pisolato, condenado pelo STF no caso do Mensalão, que ele tem dupla cidadania, fugiu e ainda assim foi extraditado pela Itália para o Brasil. Então, mesmo que dê trabalho, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente esteja vivendo em outro momento histórico, já tem um exemplo de gente que, com cidadania italiana, fugiu e ainda assim foi extraditado de volta aqui. Eu imaginei que ela iria para a Hungria, cara, né? Porque você tem o Orbán ali que tem diálogo, mas é pensar também que a Carla Zambelli está totalmente abandonada, né? Então ela está ainda voo solo ali, né? Não tem ninguém para defendê-la. O Bolsonaro, especialmente o Bolsonaro, que a culpa pela derrota em 2022, né? Então ela está meio que solitária, sozinho, melancólica, ouvindo um Joy Division. Pior de tudo, Helder, ela citou o Eduardo Bolsonaro, a gente vai mostrar o vídeo aqui, tá? E o STF apreendeu, mas devolveu o passaporte a Zambelli. E isso me deixa muito revoltado. Em agosto de 2023, a deputada chegou a ter o passaporte apreendido por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No contexto das investigações sobre a invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ. Depois, o passaporte foi devolvido e, com isso, Zambelli ficou sem essa restrição para deixar o país. A saída do país, no entanto, pode levar o Supremo a tomar alguma medida, como a imposição de novas medidas cautelares, incluindo uma nova retenção do passaporte. Mas como? Se ela não está mais aqui. Né? Ministros do STF, ouvidos pelo blog da Andréa Sadi, veem um movimento de fuga de Zambelli e avaliam que a deputada pode ter o pedido de prisão preventiva decretado e ser incluída na lista da Interpol. Com a condenação pela invasão ao sistema do CNJ, Zambelli deve perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos.
A ineligibilidade não depende do trânsito em julgado da condenação, quando não cabe mais recursos. Passará a valer a partir da publicação da decisão da condenação. A contagem nesse período, no entanto, começará depois de cumprida a pena, o que na prática deixará o deputado pelo menos 18 anos longe da vida pública. 18 anos. Vamos ver a Zambelli aqui falando, né, da fuga cometida por ela. Faz uma semana já, né, que ela tá fora. Ela deu uma sumida, né, fugiu, e há alguns dias já, né. Vamos ver aqui o que a Zambelli tem a falar sobre essa fuga. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico e... Mentira! 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 Que tratamento médico? Eu acredito, ela é toda podre. Ela tá sempre podre. Isso é verdade. Tá pior que eu, né? Tirando mais atestado. Eu, pelo menos, não fugi. Não fui para outro país, me tratar ainda. Né? Mas... Engraçado que esse fundo aí é de IA, né? É feito de background de Meets, né? De alguma coisa, Google Talks, alguma coisa assim. É? Ela sempre usa o mesmo, cara. Parece que a casa dela é sempre assim. Então, nunca tinha reparado. Eu reparei. E é um tratamento que eu já fazia aqui. E agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada. Então eu passo a não receber mais salário. E... Vai viver como? Do Pix dos otários. Que pergunta ingênua, Marco Bezzi. Vai viver do Pix dos otários, né? Que já deram 300 mil, vai dar 1 milhão, ó. Assim, vai acontecer. Muito fácil viver assim. Aí até a gente vai fazer tratamento de saúde em outro país. E o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então, o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Essa ditadura... Que Carla que você era? Você cuidava de fila de banheiro, de movimento Brasil Livre, Brasil pro brasileiro. Revoltados online. Revoltados online. Cuidava da fila dos banheiros. Vai voltar a ser essa Carla Zambelli? Será, Helder? Tá aí a Carla Zambelli, mais uma fugitiva aí do país. Né? Impressionante quando os ratos pulam, né, do navio, quando vem que o navio está submergindo ali. Mas ela, como eu já disse, ela não tem ninguém, né, do lado dela para cobertar. Ela podia ter a Joyce, mas elas brigaram também. Então, não tem ninguém. No aguardo do vídeo da Joyce. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Né? E você foi pego de surpresa, porque eu fui, cara. Eu não imaginava que ela ia fugir. Agora... tá com o passaporte também nas mãos é sacanagem, né? É querer que ela fuja, né? Eu não sei se ela fugiu também, tá? Porque ela tá com 3 conversas. Na Auriverde, ela disse que está em Portugal. Na CNN, disse que estava na Itália. No Metrópolis, disse que está nos Estados Unidos. Eita. Então, até o fim do dia, a gente vai descobrir que ela, na verdade, fugiu embaixo de uma manta no porta-malas de uma Belina e está no Paraguai, na verdade. A gente vai descobrir isso ainda, que ela está lá no Paraguai. Foi o máximo que ela conseguiu fazer. Pegou uma Belina, foi até a fronteira no Paraná, ali com o Paraguai, e está escondida lá. Tem 3 versões. Às vezes ela nem fugiu. E do jeito que a Carla Zambelli é burra, talvez ela tenha ido até a rua Estados Unidos, aqui nos Jardins. Quando chegou lá, descobriu que não era outro país. Ou que ela foi até a rua Itália, ou até ela está no terraço Itália, a Carla Zambelli. A gente não sabe.
Será que Comer um ela... carbonara, tá comendo um carbonara, parece. Do jeito que ela é burra, ela foi pra cidade de Nova York, no Maranhão, ou foi pra casa do Henrique Portugal, do Skank. A gente nunca vai saber ao certo pra onde que a Carla Zambelli foi. Mas ela tá com 3 conversas, cara. Tá com 3 conversas. Tá no Jardim Europa, Carla Zambelli? Onde está Carla Zambelli? Será que ela se confundiu? Porque em cada veículo ela está contando uma história diferente. Onde estará Carla Zambelli, hein? Onde estará Carla Zambelli? Aqui vamos ver o que ela disse para a CNN, então, Helder. Aqui notícias fresquinhas e notícias importantes do nosso Brasil. Deixa eu achar aqui onde está ela falando para a CNN. Ela falando não, né? Mas ela disse à CNN que está em outro lugar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Eu fui burro. Estava com o negócio aberto e agora perdi. Calma, aqui, achei. Na edição eu dou um cortezinho aqui. Vamos lá ver. A ação que chega aqui para a gente, a apuração do Caio Junqueira. Estou na Itália, tenho cidadania italiana e não podem me deportar. Essa é a informação que a gente compartilha com vocês, a apuração do Caio Junqueira. A deputada federal Carla Zambelli disse para a CNN que está, portanto, na Itália, então que não pode ser deportada porque tem cidadania italiana. E, de acordo com ela, ela pretende viver na Itália em alguma cidade que fica mais ao sul do país. Informação que chega aqui para a gente. O que a Laiana Farias fala faz sentido aqui. Gente, mesmo que o passaporte brasileiro fosse recolhido, ela ainda tem o italiano, daria no mesmo. Se eu ver ela aqui em Roma, aviso a vocês, né? Sim. Tem isso também. Então, já tinha que ter dado uma preventiva, pelo menos uma tornozeleira eletrônica, ou falar com o consulado italiano para tirar o passaporte dela. Não sei, cara. Não podia ter deixado ela aí... de qualquer maneira, né, tendo uma prisão decretada por mais de 10 anos, né? E tá aí uma dúvida, né? Onde estará Carla Zambelli, né? Será Onde que ela está vai o para óleo? Sicília? Será que Carla Zambelli vai para Sicília? Se envolver com a máfia italiana? Ou será que ela está em Palermo, na Calábria? Será que Carla Zambelli vai pegar uma embarcação e fugir para a Tunísia, que é logo ali? Não sabemos ainda o paradeiro de Carla Zambelli. Ela pode ir para Malta também. A ilha de Malta é perto. Quem vai substituir a Carla Zambelli? Aí você pensa, vai melhorar? Não, pode piorar. Sempre fica pior. Sempre fica pior. Né? A gente vai ter aqui, diretamente do portal Léo Dias, é onde eu me informo, quem deve assumir o cargo de Zambelli na Câmara? Conheço o deputado Coronel Tadeu. Puta, como eu sou coronel. É triste demais, né? A gente sabe que vai ser um churume, que vai ser... Mas ele já foi deputado. Suplente eleito especialmente pela base conservadora, Márcio Tadeu é oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo. É a Polícia Militar de São Paulo, essa mesmo, né? Que mata pobre, preto, favelado e periférico. A deputada federal Carla Zambelli afirmou que pretende sair do país. O anúncio vem logo após o STF condená-la por 10 anos, né? De acordo com Zambelli, seu afastamento ainda será solicitado na Câmara dos Deputados. Com isso, quem deve assumir o cargo da deputada é o suplente Coronel Tadeu. Quem é Coronel Tadeu? Márcio Tadeu Anhanha de Lemos é formado em Educação Física pela Academia do Barro Branco, em Direito pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em Ciências Policiais. O parlamentar é oficial da reserva da PM de São Paulo e cumpriu mandato na Câmara entre 2019 e 2023. Coronel Tadeu foi eleito especialmente pela base conservadora, já que levanta pautas como questões de segurança pública, maior apoio às Forças Armadas e críticas ao sistema judiciário brasileiro. Durante o governo Bolsonaro, Coronel Tadeu ainda atuou como vice-líder do governo na Casa Legislativa, além de integrar as comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Aviação e Transporte e Orçamento. Atualmente, Márcio Tadeu é terceiro suplente com 61 mil votos em 2022. Zambelli afirma que o motivo da saída do Brasil é realizar um tratamento, mas a gente entendeu
né, que ela está cagando de medo. Então vamos ter mais um militar, né, no Congresso Nacional, né? Que legal, né? Que legal. Eu fiquei surpreso em descobrir agora que existe ciências policiais, um mestrado em ciências policiais. Novidade para mim, mas aí me perdoe a minha ignorância, eu não sabia mesmo. Além disso, a Carla Zambelli já trocou o nome nas redes sociais para que as redes não sejam suspensas. Nas redes sociais agora ela assina como Rita Zambelli, que é o nome da mãe, aquela que preparava um todinho com cream cracker para o Arara Hacker. Ela está lá como Rita Zambelli no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Threads, sei lá onde mais Carla Zambelli causa. Tem um Pix para os patriotários mandarem Pix para ela. É pena que não dá para mandar foto no Pix. Tem também aqui um depósito, né, na Caixa Econômica Federal, pelo menos ela é patriota nisso. O banco é um banco brasileiro para a conta da Carla Zambelli. A questão, Marco Bezzi, é o seguinte: o STF deveria decretar a prisão preventiva do Bolsonaro com a fuga da Carla Zambelli. A gente já percebeu que eles vão continuar fugindo, até porque é meio conivente a nossa justiça, né? A nossa justiça é meio conivente com os criminosos de colarinho branco. Eles estão fugindo a todo momento. Passam pelas nossas fronteiras como se fosse uma peneira. Não há nenhum tipo de medida para que isso seja evitado. Agora sim que vê a PGR falando que vai pedir preventiva. Mas preventiva você não pede antes? Não é uma forma de tentar evitar exatamente a fuga da pessoa. Agora que ela fugiu, acredito eu, posso estar errado, que uma preventiva não faz mais muito sentido. Já passou, né? Já era. Preventiva agora, too little, too late, né, meu amigo? Um pouquinho tarde para pedir essa preventiva. Tá aí o perfil, né, onde ela põe o Pix e põe a conta corrente, como a gente faz também o nosso Pix aqui em cima. Ó. Você pode depositar para a gente, em vez de depositar para Carla Zambelli, ou se você quiser depositar para Carla Zambelli também, aí a consciência é sua. Né? Tá aí ela e a mãe, Rita Zambelli, aquela que fazia, como o Helder disse mesmo aqui, o todinho para o Arara Hacker. Aqui a Carla Zambelli, vamos ver, água de ouro só na COP30 do Lula. Após escândalo, continua, do INSS, desaprovação de Lula bate recorde. Entrevista exclusiva na Hora Verde, foi o que a gente viu aqui. Minha filha está ao vivo. É como se a mãe tivesse... Não é a mãe. Não é a mãe. É ela que continua. Minha filha está ao vivo. É um caso de esquizofrenia digital. Total. Vai ficar fingindo ela até quando puder. Isso. No próprio post já, né? Falando, isso. Pô, melhoras, Carla Zambelli. Era a própria Carla Zambelli. Ela já tem esse probleminha de se passar por outra pessoa. Aqui, as pessoas, exilada política, vítima da juristocracia, deputada Carla Zambelli anuncia a saída do Brasil. Essas pessoas que estão acenando a favor da Carla Zambelli deveriam ser investigadas também, tá? É só uma dica. Aqui, Carla Zambelli, vereador de Curitiba aqui a favor. O Zé Trovão aqui falando sobre Carla Zambelli também, feliz. Marco Feliciano. É isso, cara. Só gente boa aqui lamentando a saída de Carla Zambelli do Brasil, né? Tá aqui, ó. Ô Bezzi, agora me diga, você acha que se a Carla Zambelli fosse uma deputada norte-americana que usasse um hacker para entrar no sistema de justiça dos Estados Unidos, nossa, ela não seria presa também como traidora da pátria? Sem dúvida. Essas pessoas acham que é um absurdo o que aconteceu com ela, mas não fazem uma comparação, por exemplo, em qual o resultado que daria uma tentativa de invasão no Sistema Nacional de Justiça, se passando por um dos ministros da Suprema Corte enquanto deputada e usando o serviço de um hacker. Nos Estados Unidos, isso seria punido de uma maneira até mais severa do que aqui. Prisão perpétua, se bobeasse, pena de morte. Alguma coisa muito grave, de verdade mesmo. Assim, é de uma gravidade gigantesca isso que aconteceu, cara. E eles acham que não, que é tudo normal.
pode falar de golpe, que pode invadir STF, que são bonzinhos. Essa mãe dela aí, a dona Rita Zambelli, não sei se estava no 8 de janeiro também, tem cara, né? Estava lá, mas não sabemos, né? Não sabemos. Por exemplo, o Edward Snowden pode voltar para os Estados Unidos, pode ficar tranquilo lá. Pois é. Né? Tá sossegado, né, o Edward Snowden. Agora, a Carla Zambelli acredita que ela tem esse direito. É um direito que eles se autoconcedem, de poder entrar no sistema de justiça para fraudar uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, como se ele tivesse expedindo um mandado de prisão para ele, certo? E aí ela acha que isso não é nenhum problema, que ela pode brincar, sim, pode brincar de conspirar, pode brincar de dar golpe, pode brincar de pegar arma e apontar para um cidadão no meio da rua. A pessoa com a capivara desse tamanho se fazendo de vítima, se vitimizando dessa maneira. E ainda isso no mesmo dia em que aconteceu lá a condenação do Léo Lins, né? Se alguém tem mais direito de se fazer de vítima, é o Léo Lins do que a Carla Zambelli. A Carla Zambelli não tem nenhum. O Léo Lins ainda pode falar, não, pô, olha só, animus jocandi, liberdade de expressão. E a Carla Zambelli, cara, ela não tem nenhum argumento para se defender. Absolutamente não tem. Não está sendo perseguida, não é uma tirania, não está sendo vítima de ditadura, nada disso. Ela se arriscou de uma maneira tão absurda que o resultado só poderia ser esse. Inclusive, se não fosse esse, aí sim era motivo para se preocupar. Pois é, tá aqui Carla Zambelli afirma que não voltará, né? A ditadura do país, né? Então, não teremos mais notícias do Brasil de Carla Zambelli, agora no exterior, talvez na Itália, em Portugal, na Espanha. Se bem que em Portugal estão deportando um monte de gente, né? Nos próximos dias aí, ela poderia já bater e voltar, né? Poderia fazer parte dessa turma, entre 5 mil pessoas que Portugal quer mandar de volta para o Brasil. A Luana Piovani se adiantou aí, ó. Já voltou, a Luana Piovani já voltou? Helder, breaking news aqui, ó. A PGR pede prisão preventiva e inclusão de Carla Zambelli em lista da Interpol após deputada deixar o país. Too little, too late. Não, agora. Poxa, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu a prisão preventiva e inclusão na lista da Interpol da deputada federal Carla Zambetta. A parlamentar deixou o Brasil e anunciou que está nos Estados Unidos, mas deve se deslocar para a Europa, como revelaram os jornalistas Andréa Sadi e Otávio Guedes. A deputada afirmou que vai se submeter a tratamento médico e se licenciará do mandato. O Gonê fala o seguinte, Helder, não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de assegurar a devida aplicação de lei penal. Há necessidade, além disso, para a eficácia da medida requerida e, igualmente, assegurar a aplicação da lei penal de inclusão do nome da parlamentar requerida na difusão vermelha da Interpol, com a suspensão do seu passaporte e imediata comunicação aos países, completa Gonê, que pediu ainda o sequestro e indisponibilidade de bens da parlamentar. Para a PGR, a deputada deve ser considerada foragida por ter se evadido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa e a transgressão da decisão condenatória proferida pela mais alta corte do país, em que se combinou pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, Helder. Olha aqui o que está acontecendo agora. Prisão para Carla Zambelli, entrando na lista da Interpol e tudo mais, né? Com os bens agora interditados. Muita coisa acontecendo, né? Exatamente. Eu quase acertei, viu? A fuga da Zambelli, ela aconteceu por Foz do Iguaçu mesmo, Marco Bezzi. Então, aquela história que eu contei aqui antes, que ela poderia ter se enfiado embaixo de uma coberta e ficado no porta-malas de uma Belina até o Paraná, é verdade. Só que depois ela migrou ali para Puerto Iguaçu, na Argentina, e foi para Buenos Aires, onde teria depois viajado para outro país, não se sabe ao certo se Estados Unidos, se Portugal ou se Itália, mas foi essa a rota de fuga dela, foi embaixo ali de um monte de maço de eite, num porta-malas de uma Belina ou de uma Santana Quantum, que é maiorzinha, né, cabe uma pessoa deitada, e depois foi para Puerto Iguaçu, na Argentina.
Não sabemos onde ela que está dizendo que está nos Estados Unidos, mas pode estar na Europa já, deve estar, como você disse, aqui pela América Latina ainda, não conseguiu realizar assim, mais caminhadas, voos mais distantes. Caminhada... Né? Então, caminhada não caminha muito mal, né? Não, caminha muito mal. Vamos lá, vamos ver o que a Interpol tem a dizer e amanhã eu acho que teremos novidade, hein? Se ela ficar foragida que nem Oswaldo Eustáquio, pode ser como Alan dos Santos, que conseguiram se ficar ali, estão ainda soltos, né? Assim como o Eduardo Bolsonaro, que daqui a pouco também poderiam pedir uma preventiva para ele, né? É importante, sim. O cara que traiu o Brasil, é um pelego, traidor da pátria, eu acho que mereceria também esse tipo de ação.